Olá, eu sou a Marcela Punk e este é o Conversas com o Universo. E no episódio de hoje eu trago novamente histórias sobrenaturais. Hoje eu quero falar especificamente sobre o contato com vida inteligente fora da Terra, os extraterrestres. Nesse momento em que eu gravo esse áudio, é junho de 2026 e começa a intensificar o número de relatos de avistamentos dos OVNIs, objetos voadores não identificados. Por quê? Está chegando cada vez mais perto o momento em que nós vamos ter o chamado contato direto. Não por acaso Steven Spielberg está lançando um filme, né, falando sobre isso, introduzindo isso para a humanidade. Nós viemos sendo conduzidos há muitos anos para esse momento, para que esse momento chegasse. E por que isso é importante? Por dois motivos, eu diria. Porque é um grande reencontro. Vai ser um momento de muita emoção. Quando nós nos reconectarmos com almas queridas, amigos, familiares de alma, que hoje existem em outras formas diferentes das nossas, em outros lugares do universo. Por outro lado, vai ser também uma grande quebra de paradigma, vai ser um desafio para a humanidade. Muitos vão resistir, muitos vão ter muita dificuldade de aceitar isso, muitos vão negar a existência de vida extraterrestre, a existência dos ETs. Até pouco tempo atrás, isso era papo de louco, talvez você até ache que eu sou maluca. Mas acho que não, né? Se você tá aqui, se você sentiu o chamado, você já sabe no fundo da sua alma, através do seu coração, que sim, eles não só existem, como já estão entre nós. O contato já acontece há muitas décadas. Há muitos médiuns canalizando mensagens e curas e ferramentas de cura poderosas, desde consciências extraterrestres. Eu, particularmente, nunca gostei muito dessa expressão, porque logo me remete àquele Grey, né? Aquele ETzinho de pele cinza, com cabeção, olho grande, boquinha pequena, de baixa estatura, com aquela cara de mal, que faz abdução, que foi retratado por muitos filmes e muitas histórias. E na verdade, quando a gente começa a abrir o coração para as consciências extraterrestres, a gente começa a entender que existem muitas formas de vida nesse universo e além, que existem muitas raças. Recentemente, se tornou pública a existência de 4 diferentes raças através de documentos do governo americano que foram divulgados em 2026, que também é uma etapa dessa grande divulgação e da iminência desse contato direto das civilizações extraterrestres com a civilização terrana. E na verdade são muito mais do que 4 raças. Mas por quê? Porque a gente precisa ir sendo preparado. A gente vai conectar com irmãos extraterrestres com aparência humanoide, mas outros com aparência insectoide, com aparência de felino, né? Com aparências muito diferentes, com aparência de pássaro. Vai ser um choque muito grande. Você consegue imaginar o choque que vai ser? Por mais que eles venham em paz, por mais que eles venham em amor, por mais que eles tragam muita sabedoria, muitas curas, muitos dos nossos problemas serão rapidamente resolvidos quando a gente tiver acesso à tecnologia extraterrestre. Muitos canalizadores já ancoram aqui na Terra essas frequências. Eu mesma canalizei desde o Comando Santa Esmeralda, um grupamento com várias raças extraterrestres, a cura multidimensional Esmeralda. E tem muitas pessoas que recebem essa cura e nem sabem que isso é uma tecnologia extraterrestre. Outras até sabem, mas pouco importa. Que importa se vem de um aviário, se vem de um felino, se vem de um arcturiano, de um marciano, se isso me faz bem, se isso me ajuda nos meus processos, se isso alivia a minha dor. Então, ao longo dos anos, a gente vem sendo preparado para esse contato. Então, tem esse aspecto de ganho, de aprendizado, porque eles têm muito para nos ensinar. É como se eles já estivessem num nível, num estágio de evolução
muito mais avançado do que o nosso, como se fossem irmãos mais velhos, primos mais velhos, que vêm aqui nos mostrar alguns atalhos, nos ensinar coisas que a gente está remando e patinando para aprender. Trazer tecnologias, nos mostrar a usar os recursos naturais de uma forma mais eficaz e menos danosa para o planeta e, consequentemente, menos danosa para nós. Vem nos trazer os conceitos de fraternidade, respeito, amor incondicional. Vai ser uma revolução gigantesca quando esse contato se estabelecer de uma forma direta e, mais do que isso, de uma forma mais disseminada, porque esse contato ele já acontece. Como eu disse, há décadas há médiuns canalizando mensagens e tecnologias e sustentando aqui na Terra tecnologias extraterrestres. Eu prefiro dizer que são tecnologias multidimensionais, ou seja, elas vêm de outras dimensões de consciência, onde seres têm uma consciência mais expandida, acessaram mais conhecimento, mais ferramentas do que a gente foi capaz até hoje. Então, é como se eles enxergassem mais do que a gente sobre a realidade. Então, é uma dimensão mais sutil, mais ampla, mais expandida. Eles acessam mais sobre a realidade do que nós. São grandes amigos, grandes irmãos e serão, de certa forma, professores, têm sido professores para a gente. Então, hoje tem sistema de cura multidimensional, arcturiana, siriana, pleiadiana, há uma série de ferramentas que nós recebemos aqui na Terra e praticamos já, porque há muitos canalizadores sustentando essas frequências. Nós já estamos tendo ganhos com isso. Mas existe um lado que a gente pouco fala, que é o lado do choque. Vai ser um choque, uma transformação gigantesca. E eu vou te contar a minha história, do meu contato, que começou lá na minha infância, para você entender como a gente é amado e respeitado, como essa sombra da invasão alienígena é uma manipulação para implantar o medo e atrasar esse contato. A gente é tão amado que os nossos irmãos extraterrestres, eles vêm chegando de mansinho, com muita amorosidade, porque acompanha comigo, olha o choque. Quando os nossos governos, os governos das grandes nações que têm mais espaço no jogo político mundial, começarem a admitir, como o governo americano já vem fazendo devagarinho, começarem a admitir, olha, não estamos sozinhos no universo. Eles vão ter que dizer que eles já sabiam disso há muito tempo. Por que o governo americano está divulgando documentos? E documentos antigos, porque eles já sabem há muito tempo da existência da vida extraterrestre. Os nossos governantes, inclusive, se reúnem com extraterrestres. Há uma negociação acontecendo há muitos anos para que essa revelação aconteça e para justamente ajustar como que isso vai se dar. Então, como que a humanidade vai reagir quando souber que a gente poderia estar tendo acesso à informação, à sabedoria extraterrestre, à tecnologia extraterrestre, a ferramentas de cura extraterrestre, para otimizar a produção da energia nesse planeta, para otimizar a produção de alimentos, para diminuir a poluição. Como que a gente vai reagir quando a gente descobrir que isso já estava acessível para nós há muitos e muitos anos e que os nossos governos sonegaram isso da gente? Nos impediram de ter acesso a isso, nos impediram de ter consciência e acesso a tudo isso. Como que vão ficar os sistemas religiosos calcados em dogmas, em visões particulares, cada sistema com o seu sistema de crenças, né? Olhando para o universo como o humano sendo o centro do universo? Como que fica? Como que sustenta? Como que gere um sistema religioso quando se descobre que nós não somos o centro do universo? Muito pelo contrário, a gente não só é mais uma raça, como a gente é uma das raças que, né, sobre a nossa perspectiva, a gente poderia dizer que é uma raça atrasada. Nós estamos atrasados, digamos a verdade, estamos atrasados, nós guerreamos entre nós. Essas consciências extraterrestres não são todas bonzinhas, né? Existem aqueles que divergem
e escolhem trabalhar de uma forma diferente, atuar de uma forma diferente, se relacionar de uma forma diferente, mesmo assim eles não entendem como seres humanos destroem uns aos outros, como a gente luta com semelhantes. Eles até disputam entre raças diferentes, mas entre eles, Então a gente tem muito que aprender, muito que aprender. Mas pensa, como que vai ser? Como que vai ser? Como que a gente sustenta o nosso sistema econômico quando a gente descobre que existem formas muito mais justas, equilibradas de distribuir as riquezas desse planeta? Começa a pensar como que vai ser quando esse contato estiver acontecendo de uma forma mais disseminada, mais aberta. Quando a gente começar a ver os extraterrestres materializados em pronunciamentos públicos ao lado dos nossos governantes ou em pronunciamentos privados, como que vai ser tudo isso? Tudo que você acreditava até hoje vai ficar em suspenso. Vai mexer com muita coisa, muitos sistemas de crenças nossos, mas também vai trazer tanta coisa boa. Então a história sobrenatural de hoje é a minha história de contato com os extraterrestres. Eu tinha cerca de 8 anos de idade, estava acontecendo uma comemoração lá na minha casa em Santa Cruz do Sul, na casa da minha família. E a gente estava recebendo os meus tios e meus primos para um jantar. E estava uma noite linda, estrelada, poucas nuvens no céu, acho até que não tinha nenhuma nuvem. E a gente tinha um balanço, daqueles balanços compridos que dá para sentar 3 crianças, sabe? Branco. E tava eu e meu primo, que eu chamo de meu primo irmão, né? A gente se criou junto, a gente tinha quase a mesma idade, a gente tinha muita afinidade. E a gente tava ali conversando, jogando conversa fora. Imagina as conversas de 2 crianças de 8, 9 anos. E olhando para aquele céu, imaginando, o que será que tem lá em cima, né? E de repente vem uma nave que era como se fosse um globo metálico, acinzentado, com um grande anel na cintura, né? No meio daquele círculo. E aquele anel, ele tinha várias luzes coloridas que iam mudando, né? Alternando. Então, se tivesse uma lâmpada ali do lado esquerdo, uma hora ela estava amarela, outra hora ela estava verde, na outra hora ela estava azul, na outra hora ela estava rosa. E aquelas luzes, elas iam pulando de lâmpada em lâmpada, formando um circuito vivo de luz. Era linda aquela imagem. E aquela nave veio muito rápido, voando assim, da direita para a esquerda, na nossa frente, e estacionou do outro lado da rua, na frente da casa do meu vizinho. Ficou ali, parada, com aquele círculo na cintura, girando aquelas luzes. E eu olhei pro meu primo e disse, tu tá vendo isso? E ele falou, tô. E quando a gente olhou de novo, puf, sumiu, desmaterializou. Então, esse foi meu primeiro contato com vida extraterrestre. E a partir dali eu fiquei absolutamente fascinada por tudo que dissesse respeito aos UFOs, né? Aos OVNIs, a todo esse universo. Curiosa, né? E a gente contou para os adultos, e é óbvio que eles disseram que era uma alucinação, que a gente estava viajando, que a gente estava criando aquilo. Então foi uma alucinação coletiva, se não foi real, porque ambos vimos, né? Então, o primeiro sinal de que somos muito amados e respeitados é de que eles não mostraram aquela nave para mim, eles mostraram aquela nave para mim e para o meu primo. Para mim e para o meu primo, e nós nunca esquecemos daquilo. Muitos anos depois a gente se encontrava e falava, lembra daquilo? Lembro, nunca me esqueci. E quando a gente falou, tu tá vendo? Tô vendo. Puf, ela sumiu, ela cumpriu o propósito dela, ela só precisava ativar na gente essa memória de que eles estão aqui, de que eles existem. Corta para 2021, né? Depois de ver filmes, ler coisas, pesquisar, assistir documentários, reportagens, né? ET de Varginha aqui no Brasil, caso Roosevelt nos Estados Unidos, super interessada nisso e tal, amava a imagem de ET e coisa e tal. Eu tô em meditação em 2021, pandemia de Covid, onde eu tive o meu grande despertar espiritual. E eu tô em meditação e uma voz começa a falar comigo, uma voz que parecia muito conhecida. Eu não me lembro qual foi a mensagem, eu sei que foi uma mensagem muito gostosa, me senti acalentada, um calorzinho no peito.
E eu perguntei, quem tá falando? E ele disse, eu sou de Sirius. Eu falei, que Sirius? Sirius? Só conheço Sirius Harry Potter, que é meu personagem preferido na saga Harry Potter. Por que será? E eu falei, o que é Sirius? Ele falou, é uma estrela anã. Pode pesquisar, tu vai encontrar. Eu sou de Sirius, uma estrela anã. E na época eu falei com a minha terapeuta sobre isso e ela disse, olha que legal, realmente existe uma estrela Sirius. E aí eu fui pesquisar e tinha. E aí foi o meu primeiro contato com os sirianos, que adivinha, é a minha origem estelar. A minha alma passou por Sirius, encarnou lá, tá? Viveu lá. Vamos imaginar assim, eu tive um corpo lá, uma vida lá, antes de vir aqui para a Terra, iniciar as minhas experiências aqui na Terra. Então eu sou siriana, minha origem é siriana, né? Antes de ser terrana. E aí começou a vir em meditação várias mensagens, comecei a canalizar várias mensagens de sirianos. Aí eu recebi a cura multidimensional siriana através de códigos de luz, canalizei uma mesa voltada para o tratamento de sintomas físicos com um olhar para a raiz emocional, energético e espiritual, também dos sirianos. Com o tempo eu comecei a enxergar uma estrela de 12 pontas verde em todos os meus atendimentos. E um dia o meu mentor, que é um siriano, um felino siriano, me disse, isso é um símbolo do comando Santa Esmeralda. Eu, é mesmo? O que é isso? Comando? Que isso? Comando Santa Esmeralda? E ele disse para eu pesquisar, viu? Eles não dão tudo de mão beijada, eles dizem pra gente pesquisar, dão as pistas. E ele falou, tu faz parte do comando Santa Esmeralda. Ai, como que eu tô no meio de um atendimento, eu disse, tá, depois eu penso nisso. Eu pensei, como eu aqui encarnada faço parte de um comando estelar, né, sei lá, depois eu fui descobrir que é uma aliança estelar, com seres de várias egrégoras, de várias raças, vários tipos de extraterrestre, digamos assim. E que eles têm o que eles chamam de equipe de solo, então tem muitas consciências que decidiram encarnar aqui na Terra para trabalhar com cura, e eu sou uma delas. Então eu faço parte do comando Santa Esmeralda, trabalhando aqui na Terra, na fisicalidade. Então eu ancoro essa frequência, eu canalizei essa frequência, canalizo essa frequência e sustento aqui como se fosse uma porta-voz, né? Como se fosse a distribuidora desse trabalho aqui, materializando isso, né? Trazendo aqui para o nível físico. E hoje eu trabalho com essa galera aí, né? Então para mim eles não são extraterrestres, muito longe daquele grey, de baixa estatura, cabeção, olho grande, boquinha pequena, meio assustadora, ameaçando nos abduzir. Não, são consciências de vários tipos, de várias origens, que eu reconheço muito pela assinatura energética, pela energia, pelo que desperta no meu coração. E escuto eles com o coração muito aberto, e quanto mais aberto a gente fica, mais a gente se comunica com eles, mais a gente consegue elevar a nossa frequência para alcançar a frequência em que eles vibram, que é uma frequência mais sutil. Então, contei tudo isso porque senti muito forte no meu coração de compartilhar um pouquinho essa minha história e dizer, eles estão chegando. Mais do que isso, eles já estão entre nós. Prepare-se, porque muito em breve, nos próximos anos, talvez até no próximo ano, muito se fala, né, o Bashar, que é uma consciência extraterrestre, canalizada pelo americano Darryl Anka. O Bashar fala que em 2027 nós teremos o contato aberto, ou seja, uma grande parcela da população terá acesso a essa informação de forma pública admitida por nossos governos, de que existe vida fora da Terra e de que ela sempre esteve entre nós e deseja nos auxiliar. Então preparem-se porque eles estão cada vez mais perto de nós. E prepare-se inclusive para as reações internas de resistência, porque não vai ser fácil a gente abrir mão de tudo aquilo em que a gente sempre acreditou, mas é para o nosso bem maior. Me conta aqui nos comentários como você recebeu isso. Intencionei a transmissão de códigos de luz ao longo dessa gravação para que você receba justamente apoio nesse processo, para você abrir o seu coração, reconhecer essa frequência das nossas famílias galácticas que estão aqui cada vez mais perto da gente. Semana que vem eu volto com mais uma conversa com o meu universo, o teu universo, o nosso universo. Até mais!